O que eu estou representando ali no GeoGebra é só para visualizar, já que a gente não tem quadro. Tá? Mas vocês vão fazer no braço essa conta mesmo. Então, ó, esse ponto A aqui é o ponto 1610 que foi dado aqui no problema. Ele é centro da circunferência. Então, existe uma circunferência aqui. A gente não sabe onde ela está passando. Deixa eu só ilustrar. Tá vendo aqui? Ela está passando. Vou representar ela aqui nesse momento, travando aqui, mas essa não é a circunferência verdadeira que a gente quer. A gente não conhece essa circunferência. A única coisa que a gente sabe é que tem uma reta. Uma reta está passando pelo centro e pelo ponto 2, 3, que é esse ponto B aqui. Eu vou colocar essa reta para a gente poder visualizar. Estão vendo aqui? A certeza que a gente tem é o centro da circunferência, que está posicionado em 16 em X, 10 em Y, e o outro ponto onde ela passa, que é o ponto 2, 3. Estou confirmando aqui, 2, 3, isso mesmo. Então, eu não tenho informação nenhuma com relação... Ih, volta para cá. Isso. Eita, porque tu estás precisando ver, né? Pronto, eu não vou ficar voltando para cá, não. Pode botar em tela cheia lá. Não, era só para desligar o áudio mesmo, porque eu tô pelo notebook também. Entendi. Então, ó, eu não tenho informação nenhuma com relação a essa circunferência. Não tenho o raio dela. Então, eu não vou conseguir te dizer exatamente onde ela está passando. Deixa eu só pegar aqui o raio dela. Ela está travada aqui agora. Vou ter que desfazer isso. Tirar essa circunferência daqui. Pronto. Deixa eu botar um ponto qualquer. Travar a circunferência aqui sem ser no ponto. E jogar novamente a reta aqui. Pronto. Essa bichinha aqui, ela está livre. Eu não tenho essa informação dela. Então, qual vai ser a jogada aqui para poder localizar esse ponto? A única coisa que eu sei é que esse segmento dessa reta, ela é fixa. Ela não pode se movimentar. Então, ele não está querendo na questão lá o x e o y. Ele só está querendo saber o y da altura. O problema está sendo exatamente isso, porque ele não te dá informação nenhuma com relação ao raio. Porque a altura da circunferência, né, o y desse ponto que seria localizado aqui, que na questão de vocês é chamado de ponto B, ele depende do raio. Por exemplo, se o raio for... Deixa eu apagar essa circunferência, deixar só a reta. Se o raio for 3, vamos dizer que o raio tem a distância 3. Se ele tem essa distância 3, eu posso vir aqui e desenhar uma circunferência com o raio 3, e aí eu vou saber que esse ponto aqui que está cruzando essa reta é o ponto B que ele quer. E a partir daí eu localizo a altura. Mas eu não tenho informação. Então eu vou ter que escrever em função só da álgebra de circunferência. Ele já viu essa parte com vocês? Vocês sabem escrever a equação da reta? Sim. Aquela determinante e tudo mais. Escreve ela aqui para mim. Vai ficar determinante, né? Vai ficar, por exemplo, vamos chamar assim, XY na parte de cima, aí vai ter uma coluna de uns do lado, embaixo vai ficar o 1610 e o 23. Alguém pode fazer e simplificar isso aí numa equação que dependa no formato AX mais BY mais C? Professor, Oi? você pode repetir de novo, por favor? Eu quero que vocês escrevam a equação da reta, dada essas informações que a gente tem, são 2 pontos. Lembra? Você vai montar um determinante. Nesse determinante você tem coordenadas na parte de cima, x, y, e uma carreira de uns. Viram essa parte? Deixa eu montar aqui e escrever mais ou menos como é que fica o determinante. Barrinha, cadê barra? Aqui. Seria assim, x, y, 1, barra, embaixo. Pode ser o 16, 10, 1, e mais embaixo,
2, 3, 1. Viram isso aqui? Esse determinante para apresentar a equação da reta? Multiplicando, a primeira parte ali vai ficar daí x mais 2y mais 6, 18, né? 18, 48. Isso mesmo, 48. Menos 20. Menos 16y. Menos 3y igual a 0. Opa, 3x ali no final, tá? Só para corrigir. Aí vai ficar 7x menos 14y. Depois você já faz o cálculo que eu estou fazendo de cabeça, pode ser que tenha falhado uma coisa ou outra, mais 28 igual a 0. Todo mundo aqui é múltiplo de 7, eu posso simplificar isso aqui dividindo por 7, vai ficar x menos 2y mais 4 igual a 0. Verifica aí se está correto, só para a gente se situar. E aí, como é que tá essa aí? Igual? Pronto. Isso aqui é a equação da reta, é aquela, deixa eu voltar para cá, é a equação que magia essa reta aqui. Então, qualquer um dos infinitos pontos que tiverem em cima dessa reta, quando eles substituídos em esse x e y, que é a coordenada que a gente está vendo aqui, ela vai dar 0, porque está dentro da reta. Então, a última coisa que a gente precisa fazer é escrever a equação da circunferência. A gente sabe que a equação da circunferência vem de uma expressão desse tipo aqui, né? XR ao quadrado mais y menos YR ao quadrado igual a R ao quadrado. Certo? Uma expressãozinha aqui desse formato, onde a gente tem o centro da circunferência, né, que é o XR e o YR. A gente tem essa informação, eu poderia escrever aqui, ela vai ficar aqui, x menos 16 elevado ao quadrado, somado com y menos 10 elevado ao quadrado é igual a r ao quadrado. Novamente, a gente bate nesse problema aqui. A questão, ela não te dá o raio da circunferência. Então, eu vou ter que permanecer com o raio aqui como sendo uma incógnita, né? Não tem essa informação. Essa é a grande sacada. Aí, qual é a jogada aqui? A jogada é que ele está dizendo que a reta passa pelo ponto B, que também está lá na circunferência. Então, quer dizer que essa circunferência intersecta essa reta. Então, esse ponto aqui é o ponto que a gente está querendo. Deixa eu marcar ele aqui. Cadê a interseção? Onde é que está o botão interseção? Interseção, está escondido. Mais. Apareceu? Apareceu. Está aqui. Então, na interseção entre uma circunferência e uma reta, eu vou ter esses dois pontos aqui como interseção. Possivelmente, qualquer um desses dois vai ser interessante para a gente. Responde ao nosso problema, né? Uma reta, tal, passa por um ponto B e por um ponto B que faz parte da circunferência. Esse ponto B pode ser esse ou esse. Aí, qual é a jogada agora? Como a gente só tem isso aqui, eu vou substituir o que a gente achou como equação da reta dentro dessa equação da circunferência. Só que de que maneira? Eu vou isolar uma das variáveis. Obviamente, eu vou isolar aquela que é mais para eu trabalhar. Então, x é igual a 2y menos 4. Percebe que essa daqui é a mais fácil de isolar? Eu poderia ter isolado o y também, só que se eu isolasse o y, eu ia ter uma fração, eu ia ter que jogar uma fração aqui para dentro, então não é legal. Aí eu vou jogar essa informação aqui no lugar de x aqui. Então, escrevendo isso, ficaria
2y menos 4 menos 16 elevado ao quadrado, somado com y menos 10 elevado ao quadrado é igual a r quadrado. Ver com essa expressão aqui. Ele está querendo a ordenada, determinar YB, né? Então foi até melhor, porque como a gente isolou x, a gente vai encontrar, quando a gente isolar y aqui, uma expressão que dependa de y, que é justamente o que ele quer y de b, e não x de b. Se a gente tivesse escolhido isolar x de y de b, ia desaparecer o y daqui, ia ficar dependendo só de x, a gente ia encontrar x, depois aqui ia ter que encontrar y. Então, simplificando isso aqui, eu vou ficar com 2y menos 20, né? Elevado ao quadrado, somado com y menos 10 elevado ao quadrado é igual a R2. Tá? Como é que eu desenvolvo essa primeira parte aqui? Alguém pode falar? Sim. Pode ligar o microfone e falar. Isso. Como é que fica resolvendo? Lembra lá? Primeiro ao quadrado. Como esse aqui é negativo, né? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais segundo ao quadrado. Então, a gente vai ficar aqui com 4y quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2y vai dar 4y. 4y vezes 20 vai dar 80y. É bom vocês confirmarem, porque eu estou fazendo essas continhas de cabeça, botar no papel e checar. Somado com 20 ao quadrado, 400. Somado com primeiro ao quadrado, y ao quadrado, menos 2 vezes y, 2y vezes 10, 20y, somado com o segundo termo aqui, né, ao quadrado, que no caso é 100. Isso é igual a r quadrado. Agora a gente vai pegar os familiares, né? Esses dois aqui são de grau 2, então vai ficar 5y quadrado menos 100. Professor? Oi? Ali no começo contém 2y menos 20. 2y, 2y, É. aonde? Aí no... Aqui, achei. Ah, não, tá certo. Fui eu que botei errado, peraí. Tá bom. Eu tinha botado 4, multiplicado com 4, aí deu 160. Ah, ele está negativo porque ele estava substituindo. O termo lá era x menos 16. A gente substituiu aqui antes, aí ele vai só subtrair junto com 16. Somei aqui o menos 80 com menos 20, está aqui. E agora eu vou somar o 400 com 100, que vai ficar 500, que é igual a R2. E aqui a gente fica no polêmica, né? Porque ele quer uma expressão para y, só que eu não tenho uma expressão para y aqui. Eu até tenho, eu posso fazer, vou completar quadrados aqui, mas esse termo que está aqui, ele não se completa quadrado com ele. Essa é a grande jogada. Porque para responder de fato a questão, eu preciso isolar y, ter y igual a alguma coisa. Eu não posso fazer, até posso, eu vou tentar ir por Bhaskara para ver como é que vai ficar isso aqui, mas para ir por Bhaskara eu vou ter que organizar isso aqui dessa maneira. Vamos dividir todo mundo, não, melhor não, deixa assim mesmo. Podia dividir todo mundo por 5, mas no final vai ter uma fração, não vai ser legal. Menos 100y mais 500 menos R2 igual a 0. Pronto. A gente recai nessa equação de segundo grau. Se a gente tivesse o raio, se ficava lindo, a gente substituía lá, ia ter um Bhaskara, ia ter duas raízes, que são aqueles dois pontinhos que a gente está procurando, né? Que é a coordenada y do primeiro e y do segundo, porque são dois pontos que vão ser gerados a partir da interseção de uma reta com uma circunferência. Mas a gente não tem, então a gente vai ter que usar com o que tem. Então a primeira coisa que a gente vai trabalhar vai ser nosso discriminante delta. Como é que eu calculo delta?
Vocês estão devagar. Quem é B aqui nessa equação de segundo grau? Menos 100, perfeito. Então, vou colocar aqui. Menos 100 ao quadrado, menos 4 vezes, se 100 tem menos 100 é o B, então 5 vai ser o nosso A, e aí o nosso C vai ser toda essa expressão aqui, ó, o 500 menos R2, tá? Eu fico com tudo isso aqui para ser o meu delta. Então, delta será 100, né, vezes 100, 10.000. Vai ficar um número tão bonito. Aqui eu vou ter 4 vezes 5, 20, né? Aí 20 vezes 5. Menos 20 R2. Confere só essas contas aqui, vê se está batendo, tá? Para a gente não arrastar erro até lá embaixo. Então, ó, menos 100 ao quadrado, 10.000. Aqui, menos 10.000, mais... Opa, aqui é mais negativo daqui com negativo daqui. Só checar novamente aqui de cima para não ter nenhum problema. Minha expressão, a gente concluiu que era x menos 2y mais 4. Quando isolou, 2y ficou positivo, certo. 4 ficou negativo, está aqui. Aí peguei nessa expressão aqui e substituí isso. Então, 2y menos 4 no lugar de x, 2y menos 4 menos 16 ao quadrado, mais y menos 10 ao quadrado, igual a R2. Negativo com negativo aqui está somado, tá certo? 2y menos 20 e y menos 10, certo? É quadrado. Quando eu calculo aqui, primeiro ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 4, então, certo? Mais 400, mais y quadrado, certo? Juntei esse com ambos positivos, ok. 2 negativos juntos, ok. 2 positivos juntos, ok, igual a esse. Passei para o lado de cá, ficou na expressão só, já que a gente calculou e chegou nessa expressão aqui. Até então, não estou achando nenhuma falha. 10.000 com esse vai embora, o resultado aqui vai ficar 20R quadrado. Esse é o nosso discriminante. Aí, quando a gente vai calcular os valores de y, né, que a nossa equação aqui de segundo grau tem função de y, então, a gente vai ter, abre parêntese, menos b, no caso b, vou colocar escrito direitinho, é melhor, colchete, eu vou botar aqui menos 100, né, porque o b é menos 100, mais ou menos eu não vou poder colocar aqui, vou colocar desse jeito para a gente se situar. Aí eu vou ter a raiz, né, daquilo ali, então vou colocar entre parênteses. Tá, vai ficar 20 R quadrado elevado a meio. Todo mundo entendeu esse meio aqui? Mais ou menos raiz de 20 R quadrado. Tudo isso dividido por 2A. Quem é A? A é 5. Caso 10. Confere aí e vê se esse resultado aqui está batendo, tá? Então, organizando isso aqui de verdade, a primeira parcela vai ficar 100, mais ou menos. É quando a gente vai calcular essa raiz aqui, a gente vai ter que simplificar. Então, não era aqui em cima b ao quadrado, que é menos 100 ao quadrado, menos 4 vezes 5 vezes 500 menos R2. Então, o primeiro aqui, menos 100 ao quadrado, 10.000. 20 vezes 500, outros 10.000. E esse com esse fica positivo, então vai ficar 20 vezes R quadrado, 20R quadrado. 10.000 cancelou com 10.000, o discriminante ficou somente 20R2. Se situou aí? Esse aqui elevado a meio é porque o programa aqui ele não me permite escrever a raiz, mas a gente sabe que a expressão de Bhaskara seria menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Como A é 5, aqui embaixo ficou 10, mas aqui está desse jeito. Aí quando eu for calcular essa raiz aqui, a primeira coisa...
Não, 2 vezes. Não, aqui é que eu estou calculando o delta, tá aqui. Delta igual a isso, certo? Oi. Certo, eu só entendi porque depois da igualdade o senhor colocou de novo 20r ao quadrado. É porque eu simplifiquei. Nesse passo aqui da igualdade, eu simplifiquei o 10 com 10. Aí o delta fica simplesmente o 20R2. Ah, entendi agora. Certo. O senhor Pronto. cortou, né? Cortei o 10 com 10. Aí agora, eu fiquei agora com essa parte aqui. Essa parte aqui eu tenho que calcular a raiz disso. Primeira coisa que eu sei é que o R quadrado vai virar somente R. Já vou deixar ele aqui. E agora eu quero saber quanto é que é a raiz de 20. A gente sabe que 20, se eu for fatorar, eu vou ficar com 4 vezes 5. 4, ele tem raiz, ele pode sair como 2. Mas o 5 não, então vai ficar aqui 2 raiz de 5. Como é que eu vou escrever? Vou colocar assim. 2 raiz de 5 vezes R, mas esse R é raiz. Eu vou deixar ele pequeno aqui, mas vocês entendem que esse R aqui é o R do raio, não tem nada a ver com a raiz. Então tá aqui 100 mais ou menos 2 raiz de 5, tudo isso, né? Dividido por 10, que é esse 2A que está aqui em cima. Quando eu vou simplificar isso, a expressão vai ficar y, vai ficar igual a 10, né? 100 dividido por 10, 10, mais ou menos raiz de 5, que multiplica o raio, né? Vou colocar aqui, o raio, tudo isso aqui, dividido por 5. Por que por 5? Porque aqui eu só tenho um 2. Então, quando eu simplifiquei o 2 por 10 aqui, ficou sobre 5. Essa seria a resposta da ordenada da questão. Ela fica feia desse jeito porque a gente não tem a informação do raio. Se a gente tivesse a informação do raio, a gente teria um resultado direto para a coordenada do que é a circunferência. Exemplo. Vamos ver um exemplo com isso aqui para ver se bate. Eu fiz aqui... Deixa eu marcar... Cadê? Distância. Daqui até aqui. Eu fiz isso daqui valer um raio 3, né? Tá vendo aqui? O valor do raio 3. Aí se eu venho para esse mesmo problema e escrevo aqui no lugar do raio 3, isso aqui ficaria y vai ser igual a 10 mais ou menos raiz de 5 vezes 3 sobre 5, né? Ver com essa expressão aqui. Vou aqui rápido na calculadora, pegar uma aproximação de duas casas para a raiz de 5. 5. A raiz de 5, 2,24. Então, eu poderia substituir aqui. Y igual a 10. Claro que isso aqui é a solução verdadeira, tá? Está aqui em cima. Eu só estou dando um exemplo para a gente ver como é que ficaria lá no gráfico que a gente fez. Mais ou menos... Cadê? Eu apaguei. Acho que foi 2,27, se não me engano. 2,24. Aí vai ficar aqui, 2,24 vezes 3 dividido por 5. Então, vou calcular essa parte aqui. Calculando essa parte, está aqui, 2,24 vezes 3, tá isso aqui, dividido por 5, daria 1, isso aqui. Esse número é um número, pode ser positivo ou negativo, vamos pegar a parte positiva dele. Mais 10, né? Somando que eu estou pegando a raiz aqui, 10, mais esse resultado, 11,34. Aí a gente volta para cá, para o probleminha da gente, e procura saber qual é a coordenada desse ponto. Deixa eu passar uma paralela aqui, aí a gente descobre. Paralela nesse ponto com o eixo, tá? Então tá aqui. Aí eu quero agora interseção. Cadê a interseção? Reta e eixo, pronto. Esse pontinho que a gente está vendo aqui é o ponto que vai mostrar as ordenadas. Vendo aqui, ó, ponto F não, ponto G. Cadê o ponto G? Pequenos erros técnicos aqui para mostrar coordenadas. Mas aqui a gente já está vendo que está entre 10 e 12, um pouco acima do 11, 11,34. Só está faltando conseguir representar numericamente esse ponto. Deixa eu botar um ponto aqui, que aí ele chama.
Deixa eu voltar. Tirar essa coordenada, pronto. Pronto. Aí agora, se eu vier para cá, configurações, ele não quer mostrar os valores que estão escondidos ali. Coordenada foi dado como interseção. Bom, mas aqui já dá para ilustrar, para a gente não perder tanto tempo nessa questão apenas. Essa coordenada foi localizada aqui, 11 está mais ou menos aqui, né? 11,34 está passando aqui. Se eu quisesse localizar essa outra coordenada aqui, eu faria o mesmo cálculo que a gente fez aqui, né? O 2,24 vezes 3 dividido por 5, só que agora esse cara seria negativo, então eu trocaria o sinal dele e somaria com o 10. Daí eu chegaria no 8,66. Vou passar aqui uma paralela nesse ponto com relação... Deixa errado. Paralela com relação a esse eixo, pronto. Aí estaríamos aqui com um ponto H, que seria esse 8,66, tá? A gente só não sabe qual é um dos pontos que ele quer, então a gente escreve o resultado lá de forma genérica para pegar os dois pontos. Deu para se situar aí como é que faz essa questão? Tem muita minúcia aí nesse meio que, querendo ou não, tem que ter lembranças de como achar uma equação de uma reta, qual é a equação de uma circunferência, perceber que se eu estou querendo que uma está intersectando a outra, uma está passando pela outra, significa que a reta está cruzando a circunferência. A gente teria aqui, na verdade, quando a gente fala entre reta e circunferência, a gente tem três soluções. Eu poderia ter que essa reta ela estivesse passando no plano aqui em qualquer lugar, sem nem olhar perto dessa circunferência, então não ia ter nenhum ponto em comum, ou essa reta poderia estar passando somente triscando aqui em cima ou aqui embaixo, e aí eu só ia ter um ponto em comum entre as duas, aí eu conseguiria localizar muito facilmente esse único ponto, ou ela está passando no intervalo entre a circunferência, né? Então ela cruza a circunferência, como a reta ela não inclina, se ela entra na circunferência, ela vai ter que sair da circunferência, logo ela vai ter mais de um ponto de contato entre as duas. Era essa a dúvida de vocês, ou vocês têm mais alguma para apresentar, ou quer perguntar mais alguma coisa aí desse cálculo, se ficou alguma coisa fora do lugar? Não sei se está dando para vocês entenderem muito bem. Está doendo aqui. Essa é a questão 12, né? Tem como... Ah, não, eu acho que sou eu que estou com um negócio na frente. Considere um plano cartesiano as circunferências x² mais y² menos 6x igual a 0 e y2 é igual a 3x² mais 3y² menos 12 igual a 0. Com centros C1 e C2, que são os centros das duas circunferências, respectivamente. Sobre essas circunferências, é correto afirmar que escolha um ou mais. C2 pertence a gama 1. Quando ele está querendo dizer que C2 pertence à gama 1, ele está querendo dizer que o centro da circunferência 2, ele é ponto na circunferência 1. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escrever essas circunferências aqui para a gente poder localizar o ponto dela. Então, vamos pegar a primeira. A primeira é x² mais y² menos 6x igual a 0. A primeira coisa que a gente nota é que... Ué, porque ficou cinza agora. A gente tem aqui y². Y² não tem nenhuma dependência de termo misto, como esse aqui, ó, 6x. Então, eu sei que a parte y da minha conta vai ter coordenada 0, porque ela não tem desdobramentos. A única coisa que tem desdobramentos é o x, então eu vou ter que completar quadrado com x. Como é que ficaria isso? x² menos
6x, vai ter que aparecer alguma coisinha aqui para completar, para que isso aqui vire um quadrado perfeito. A gente sabe que um quadrado perfeito tem que ter primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Se é 2 vezes o primeiro pelo segundo, o primeiro era 1. Então, 2 vezes o primeiro seria 2. Que número eu teria que ter aí multiplicado por 2 para que, quando eu multiplicasse, né, pelo segundo, desse 6? 3. Então, 3 é o candidato que a gente quer para ser o segundo do meu termo perfeito. Só que eu não vou colocar 3 aqui, porque ele, quando aparece aqui, ele aparece quadrado. Então, eu vou colocar 9. Então, vai ficar aqui 9 menos 9. Eu não posso alterar essa conta, tá? Então, se eu estou acrescentando aqui um mais 9, eu vou ter que tirar o menos 9. Eu vou completar o resto que faltou da equação. Igual a zero. Pronto. Perceba aqui que essa equação que eu escrevi aqui, eu não sei se está querendo travar ou o que está acontecendo. Vocês estão vendo a expressão, ela está preta ou está cinza para vocês? Tá aparecendo aqui, professor. Está aparecendo, né? Pronto. Não sei se eu acho que é o meu computador que está querendo. Mas perceba que essa equação que eu escrevi aqui é a mesma que está aparecendo aqui em cima. Se você for contar, você vai ver que o 9 vai cancelar o 9 e não está alterando nada. Essa equação não foi modificada. Eu apenas coloquei um termo para facilitar a minha vida. Aí agora eu vou escrever aqui o x menos 3 ao quadrado mais o y ao quadrado, que é igual a esse 9 que ficou negativo, eu vou passar para o lado de lá. Vai ficar mais 9 para o lado de lá. Entenderam o que eu fiz aqui, na primeira parte? A gente descobriu quem era o termo que formava o quadrado perfeito, né, que vocês mesmos disseram que era o 3. Se você desenvolver isso aqui, você vai ver, ó, primeiro ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo vai ficar 2 vezes x, vezes 3, no caso menos 3, né? Então vai ficar aqui menos 6. E do segundo ao quadrado, menos 3 ao quadrado, vai dar 9. Então, vamos ficar com toda essa expressão aqui, que é exatamente essa. Esse 9zinho aqui está sobrando, eu passo para o lado de lá. Ficamos com isso aqui. Quando a gente fica com a expressão desse jeito, aqui a gente já consegue visualizar que o centro da circunferência vai ser 3 e 0. Por quê? Porque aqui eu tenho uma variação em x da ordem de 3, e no de y, como eu já falei desde o começo aqui, não tem nenhum termo misto. Se não tem nenhum termo misto, não tem variação com relação à coordenada do centro. Ela vai ser 0. Então, ele está perguntando se o centro da segunda é que vai estar na coordenada da primeira. Então, vamos fazer da segunda agora. Primeiro foi só para ilustrar, e agora vamos ao que interessa. 3 mais 3y² menos 12 igual a 0. Confere aí, 3x² mais 3y² menos 12 igual a 0. Pronto. Essa é a minha expressão. Já nesse caso, eu estou vendo que todas as duas têm termos mistos para a gente trabalhar. Porque a primeira, eu tenho uma dependência aqui de ter um 3 na frente do x². Isso pode ou não ser um problema. Eu posso simplificar tudo isso aqui dividindo todo mundo por 3. Tudo é múltiplo de 3. Eu vou tentar fazer assim mesmo. Depois eu mostro como é que ficaria dividido por 3. Pode ser que altere o resultado em função do ângulo. Mas, o que é que a gente tem? Primeiro, se eu tenho 3 multiplicando essa raiz, e eu quero colocar ela como um quadrado perfeito, eu tenho que colocar esse cara para dentro desse quadrado. Um 3, quando ele entra para dentro de um quadrado, ele vai entrar dessa maneira aqui, ó. Vê se vocês concordam. Raiz de 3 vezes x elevado ao quadrado. Isso seria a minha modificação. Eu acho que não vai ser necessário, porque vocês não viram elipse ainda. Não vai ser necessário. Então, melhor dividir mesmo. Vou colocar aqui, ó, 3 em evidência. Eu coloco 3 em evidência, minha conta vai ficar x² mais y² menos 4. Eu fecho isso, igual a 0. E aí eu posso passar o 3 para o lado de lá dividindo, né?
todo mundo aqui depende de 3, fica desse formato, então isso aqui vai ficar como x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, né? Menos 4 igual a 0. Aí recai num caso bem parecido com o caso anterior. Primeiro eu já sei que a coordenada de x para o centro dessa segunda equação vai ser 0. E eu só vou me preocupar com completar esse quadrado. Então vai ficar x ao quadrado somado com y ao quadrado. Só que esse quadrado de cá, não. Eu que estou bestando. Não é um termo misto, é só 4. Melhor ainda. Isso facilita tanto minha vida. Isso é igual a 4. Não é termo misto, é simplesmente o raio. Eu passei o raio para o lado de cá. Então, eu fiquei com x quadrado mais y quadrado igual a 2 ao quadrado. E agora eu encontrei o raio. Então, a coordenada, o raio eu já tenho, né? O raio disso aqui será 2. E o centro dela será o 0, 0. Como é que eu checo se um ponto está nessa circunferência? Eu vou pegar esse ponto aqui, que é o 3, 0, e vou substituir nessa equação aqui, ou nessa outra aqui primeiro. Vamos transferir nessa primeira, que é a mais dificilzinha. E ela vai ter que dar 0. Se ela der 0, significa que ele está lá. Então, 3 vezes a coordenada de x lá é 3. Então, vai ficar aqui 3 ao quadrado, somado com... Estou substituindo nessa aqui, tá? Vai ficar aqui 3 vezes a coordenada de y, que é 0 ao quadrado. Opa. 0 ao quadrado menos 12 igual a 0. Quando calculo isso aqui, vai ficar 3 vezes 9, somado com 3 vezes 0, menos 12, igual a 0. 3 vezes 9, 27, mais 0, menos 12, igual a 0. 27 menos 12 é diferente de 0. Quando eu fizer a subtração aqui, vai dar 15. Se dá 15 e não deu 0, significa que o centro da C2 não pertence à circunferência, né? O conjunto de pontos que fazem parte da circunferência da primeira. Então, eu não posso marcar essa segunda opção aqui, essa primeira opção aqui. Ela estaria incorreta. Então, C2 não pertence a gama 1. Nisso eu responderia a primeira. Aí a segunda, ele está dizendo assim, olha, eu tenho um segmento aqui, o segmento que vai de C1 a C2. Esse tracinho aqui em cima quer dizer que é um segmento de reta. Vai ser igual ao módulo, né? Entre o raio 1 menos o raio 2, onde R1 e R2 são as medidas dos raios de gama 1 e gama 2, respectivamente. Será? Eu tenho o raio do primeiro, que é 3, 0, não é isso? É. E o do segundo, que é o 0, 0. Sim, é verdade. Isso é verdade porque eles vão estar no mesmo patamar. A coordenada 3, 0 é o pontinho que está sendo representado no eixo X na coordenada 3, e o outro está na coordenada 0. Como ele não tem nenhuma diferença de altura, eu vou calcular esse comprimento de reta simplesmente calculando a diferença entre o valor dos raios. O raio do... Opa, peraí, é dos raios. Dos raios, é isso mesmo. Mas está certo. Aí, a distância disso aqui, como é que a gente calcularia o comprimento? O comprimento, ele seria calculado pelaquela expressão, né? Raiz de coordenada, a diferença, deixa eu botar aqui entre parênteses, seria 3 menos 0, né? Logo no começo do curso vocês viram isso. Ao quadrado, somado com os y agora, 0 menos 0, elevado ao quadrado. Quando resolve isso, vai ficar somente a raiz de 3 ao quadrado, somado com 0 ao quadrado. E quando resolve isso, vai ficar somente a raiz de 9, né? Que vai dar 3. E, por outro lado, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que o raio da primeira equação, se ele está dando aqui como 9, significa que o raio é 3. O raio da segunda equação está dando 2 aqui, né? A gente viu que o raio é 2.
e não vai bater. Aí ficaria aqui, se eu fosse calcular a diferença direta pelo módulo, ficaria, vou colocar aqui, módulo, a primeira, né, que tem raio 3, menos o módulo do raio da segunda, que tem valor 2. Quando eu fosse calcular 3 menos 2, daria 1 em módulo, e como é um número positivo, isso daria 1, que é diferente do que a gente está vendo aqui no comprimento. O comprimento entre os dois centros, a diferença de C1 para C2 está dando 3, mas a diferença dos raios está dando, aqui onde ficou uma exclamação, é uma barrinha de módulo, tá? Então, essa também seria falsa. A primeira seria falsa e a segunda seria falsa. Tá dando para acompanhar isso aí ou tá muito fora do que foi visto em sala de aula? Tá? Que bom. A terceira diz o seguinte: 5x, vou colocar aqui, 5x mais 10y igual a 20, é a equação de uma reta. Ela é tangente à segunda equação. Será que ela é tangente? Se ela for tangente à segunda equação, vai cair naquele caso, né? Eu vou isolar essa equação aqui, vou substituir na equação da circunferência, e ela só vai me dar um único ponto. Se ela der mais de um ponto, como a gente está vendo aqui, deu 2 pontos, significa que ela é secante, ela está cruzando a circunferência. Então, vamos isolar. Para isolar isso aqui, menos 10y dividido por 5. Então, x vai ser 20 dividido por 5 é 4, menos 10 dividido por 5, 2y. Isso aqui é o valor dessa equação com a coordenada isolada. E ele está falando que ela é tangente a gama 2, que é essa equação. Então, representar aqui 3x² mais 3y², menos 12 igual a 0. Pronto. A gente tem isso aqui. Eu vou substituir 4 menos 2y no lugar de x. Então, eu vou ficar com 3, 4 menos 2y ao quadrado, mais 3y² menos 12 igual a 0. Eu vou ter que desenvolver esse quadrado de cá. Quando eu desenvolvo esse quadrado, vai ser o primeiro ao quadrado, 16, menos 2 vezes o primeiro, que dá 8, vezes o segundo, que vai dar 16y, somado com o segundo ao quadrado, que é 4y². Checa aí esses valores, tá? Somado com 3y² menos 12 igual a 0. Vou passar agora o 3 multiplicando, né? Resolver esse produto aqui. 3 vezes 16, 48, menos 48y, somado com 12y². 12y² mais 3y² menos 12. Tem que ser igual a 0. Vamos agora juntar os semelhantes. 15y². Aí aqui eu só tenho 48y como dependência de y. 48y. E dependência, esses dois já foram. Esse daqui também já foi. Está faltando esses dois. 48 tirando 12, 36. Então vamos para cá, mais 36 igual a 0. Pronto, chegamos à equação de segundo grau. Quando a gente chega na equação de segundo grau, eu acho que dá para simplificar todo mundo por 3. Por 3, isso aqui vai ficar 5y², menos por 3, aqui vai ficar 16y, mais por 3, isso aqui vai ficar 12 igual a 0. Dá para simplificar mais que isso? Não, né? É o máximo que a gente consegue mexer aí. Simplifiquei por 3 aqui, 3 e 3. Pronto. Chegamos a essa equação. A gente vai resolver essa equação. Para isso ser verdadeiro, para ela ser tangente, quando eu for calcular y tem que ter... Eu não preciso nem calcular o ponto, eu só preciso calcular o delta e ver que o delta deu igual a 0. Ele não foi maior que 0, ele deu somente igual a 0. Então, delta vai ser menos b, né? Menos 16 ao quadrado. Aqui, menos 16 ao quadrado. Menos 4 vezes 5 vezes 20. Isso vai dar aqui esse 16
só para não me complicar aqui e prejudicar a conta. 256. 256 menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 20, 400. Deu negativo, né? Menos 144. Pronto. Se o resultado é negativo, quer dizer que a gente não tem raízes, né? A gente não tem nenhuma raiz real. Se a gente não tem nenhuma raiz real, esse cara aqui também é falso, ele não é tangente. Significa que a reta, ela é uma reta exterior, significa que ele não tem nenhum ponto. Ela está passando em qualquer lugar aqui e não está tocando nessa circunferência. Então, a primeira, a segunda e a terceira são falsas aí. E a última, se... Não, tem uma lá. Se T, a reta tangente a gama, a primeira, né? Num ponto. Seja T, ele já está afirmando que ela é tangente, ele já está dizendo que ela tem um ponto comum, ele não está perguntando. T é 2 raiz de 2. Ela é tangente no ponto tal, 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 tal. A reta T será tangente. Como é? Seja T a reta tangente a Y1 no ponto 2 raiz de 2. Meio confusa essa escrita aqui. Seja T uma reta tangente. Ela é uma reta tangente, ela é AX mais BY mais C. Deixa eu colocar aqui AX mais BY mais C igual a 0. Eu não conheço essas informações, só sei que ela é desse formato. E eu sei que ela é tangente a essa circunferência, a circunferência 1, no ponto 2 raiz de 2. Então, quer dizer que tanto essa coordenada vale para essa circunferência, quanto vale para essa outra. Deixa eu ver aqui. Vamos substituir primeiro nessa e depois a gente vê. Então, aqui vai ficar A vezes 2, mais B vezes raiz de 2, mais C igual a 0. Eu ficaria com isso aqui. Por outro lado, como ela é tangente também nessa primeira equação, eu vou ficar aqui com 2 ao quadrado. Estou escrevendo já na primeira equação da circunferência. Raiz de 2 ao quadrado menos 6 vezes x, né? Então, 6 vezes 2 igual a 0. Isso tem que dar 0, né? Então, aqui vai ser 4. Raiz de 2 ao quadrado vai ser 2, tá certo? 6 vezes 2, 12. Não bate. Vai dar 6 menos 12, vai dar menos 6, que é diferente de 0. Então, seria falso. Essa última. Embora está bem mal escrita, mas seria... Ah, tem outros pontinhos aqui. Essa de cá, para mim, está como falsa, tá? Primeiro, pelo que eu estou entendendo aqui da questão como um todo. A gente está vendo aqui, ó. Seja T uma reta, ela é tangente a Y1 no ponto 2 raiz de 2. Ela não pode ser tangente nesse ponto, porque quando eu substituir na circunferência, aqui, essa segunda aqui, esse ponto, aqui seria x ao quadrado. Aí o x aqui tem que ser 2, né? Então, 2 ao quadrado mais... Aí o y... Ah, tá. Espera aí, tem erro de cálculo aqui. Deixa eu voltar para cá. 2 ao quadrado, somado com essa parte de cá, é 2 raiz de 2. Você nem me diz que o cálculo está errado, né? 2 raiz de 2 ao quadrado, menos aí 6 vezes x. 6 vezes x, deixa eu voltar aqui para eu ver. Cadê a expressão? Aqui.
é 6 vezes x. Menos, aí 6 vezes x e x é 2. Então, 6 vezes 2 igual a 0. O primeiro aqui dá 4, mais o segundo aqui vai ser raiz de 2 ao quadrado, vai ser o próprio 2. Então, 4 vezes 2, 8, ok, menos 12, perfeito. Agora sim. Aí 12 menos 12 é 0, ok. Então, está checado. Esse ponto aqui era tangente à primeira. Aí ele está perguntando aqui, a reta T será tangente a y2? Complicado. Porque se T era tangente nesse ponto, a primeira, ela pode ser tangente à segunda, mas não nesse ponto. E a pergunta ela não está clara nesse aspecto. Seja T a reta tangente y1. Tal. Vamos desenhar aqui essas duas retas, é mais fácil de ver se eu desenhar. A primeira, a gente viu que ela era... Cadê? Aqui. Chegamos que a primeira equação vai ficar x menos 3 ao quadrado, né? Então, ela vai ter coordenadas 3 zeros. Aí eu venho para cá. 3, 0. E o raio dessa bichinha aqui, como aqui deu 9, o raio é 3. Então, eu venho para cá, escrevo aqui, pego uma medida fixa. Cadê a distância com comprimento fixo? Ué. Distância com comprimento fixo. Aqui. Nesse ponto 3. Aqui. Aqui eu tenho onde seria a minha circunferência. Minha circunferência estaria passando aqui. A outra circunferência, ela terminou com uma equação aqui, x quadrado, y quadrado e raio 2. Ela começa aqui e ela tem raio 2, então distância fixa 2 a partir do zero, né? Deixa eu botar aqui o ponto no 0, 0. Zero e 0. Aí eu venho para cá, pego distância fixa novamente. Ué, cadê o ponto de distância fixa? Aqui. Ele tinha raio 2, tá aqui. Eita. Raio 2. Aqui está a segunda. Aí agora tenho esse ponto aqui, né? 2 raiz de 2. Um ponto. Dois vezes não, ele não leu raiz de 2 desse jeito. Melhor calcular uma aproximação. Raiz de 2 é esse aqui, vezes 2. Então, 28284. 8284. Ué? Ah, tá. Pronto. Então, esse ponto a gente já tinha checado antes e a gente viu que realmente ele era tangente. Aí a questão, ela está pedindo que a reta T será tangente a Y2?
não há garantia que defina que ela não vai ser tangente, pelo que eu estou entendendo, porque aqui ele não está dizendo que ela tem que ser tangente neste ponto. Não tem essa garantia aqui. Eu não saberia como responder isso aqui corretamente. Eu teria duas situações. A primeira é, se for para saber se ela é tangente neste ponto, a resposta é falsa, porque esse ponto nem pertence a essa circunferência. Mas eu posso traçar uma reta passando por esse ponto, que é tangente a essa circunferência. Então, se existe uma reta T que ela é tangente neste ponto, a reta T será tangente, não necessariamente ela vai ser tangente. Se fosse eu como aluno, eu responderia isso aqui como falsa, porque ela não tem a obrigação de ser tangente. Mas ela pode, existe sim uma, mas a pergunta não é se existe uma reta que é tangente neste ponto e que também é tangente a y2. Ela está dizendo que seja T, ou seja, se ela for uma reta qualquer, e ela for tangente nesse ponto, ela obrigatoriamente será tangente ao outro? Não, porque eu poderia ter a reta passando, sendo tangente aqui. Não, acho que vai ter que ter essa exigência também, viu? Porque por mais que eu queira forçar que ela não seja tangente, ela deixa de ser tangente nesse ponto e passa a ser secante. Conseguem perceber aqui, ó? Ela começa a cortar internamente em qualquer outra posição que eu for passar. Então, eu acredito que essa daqui pode ser que seja verdadeira. Agora a gente vai ter que checar. Como é que a gente checa isso? Eu vou pegar essa informação e substituir agora as informações dessa reta aqui, nessa segunda. Então, como é que faz isso? Vamos lá. Eu tenho a tangente, já tenho a informação, já tenho um ponto que passa por ela. Como é que eu defino a equação de uma reta passando por um único ponto? E aí? Quem lembra disso? Eu não tenho a equação da reta tangente, eu tenho apenas a equação geral, que é essa de cá, sem nenhum termo, e tenho também os dois pontos, que aqui também está errado, né? Se a gente for olhar aqui nesse ABC, então vai ficar aqui, AX mais BY mais C igual a zero. Se eu substituir os pontos, vai ficar A vezes 2 mais B vezes 2 vezes raiz de 2 mais C igual a zero. Essa é a substituição dos pontos. Então, eu teria aqui uma expressão dependendo de A, B e C. Ninguém lembra como é que faz isso? Graficamente, eu diria que isso é verdade, mas a gente não consegue checar, a menos que a gente consiga achar a equação dessa reta. Eu poderia achar a equação dessa reta passando pela perpendicular desse centro aqui. De que forma? Vamos descobrir quem é a equação da reta que passa por esse ponto e cruza esse centro. Então, eu tenho dois pontos aqui. Eu tenho o ponto 2, vou botar aqui, 2 e 2, raiz de 2, 1. E o ponto do centro da outra, que é o 3, 0, né? 3, 0, 1. Botou o XY lá em cima, mas eu posso botar aqui embaixo. X, Y, 1. Então, a gente vai fazer aquela continha de novo. Como é que fixa aí? Imagina que isso aqui está na parte de cima, tá? Organizando. Deixa eu melhor organizar para não confundir vocês. X, Y, 1, barra, embaixo, barra, 2, 2, raiz de 2, 1. Assim vai ficar mais organizadinho. Barra 3, 0,
isso que eu estou calculando aqui é a equação da reta que está passando aqui, ó, pelo centro dessa circunferência e sendo perpendicular a essa outra reta, para poder achar a equação da reta. Então, com isso aqui, eu vou ficar com 2 raiz de 2x, né? Cruzando aqui, somado com 3y, somado com 0, porque vai ficar 1 vezes 2 vezes 0, então é 0. Menos 6 raiz de 2 aqui, 6 raiz de 2, nesse sentido aqui, menos 2y, e por fim, menos 0, porque vai ficar x vezes 1 vezes 0. Isso tem que ser igual a 0 para ser uma equação de uma reta. Então, a parte de x foi cancelada, então vai ficar isso aqui mesmo, 2 raiz de 2x. A parte de cá vai ficar 3y menos 2y, então vai ficar mais y. E a parte constante vai ficar 6 raiz de 2, que é igual a 0. Então, essa seria... Opa! No lugar aqui é menos, tá? Menos 6 raiz de 2. Eu esqueci de botar o sinalzinho de menos ali. Então, essa é a equação da reta. Só que isso aqui é a equação da reta que é perpendicular. Como é que eu faço para achar a outra reta a partir dessa daqui? Lembra? Coeficiente angular é menos 1 sobre o coeficiente da outra. A gente escreve essa expressão aqui todinha dependendo somente de y. Então, vai ficar aqui. Y, ele já está dando um y bom, que ele não depende de nada, né? Facilitou bem a vida da gente. Ele vai ficar aqui menos 2 raiz de 2x, e era menos 6 raiz de 2, então vai ficar aqui mais, né? Vai passar por lá, 6 raiz de 2, tá? Então, eu isolei isso aqui, coloquei naquela forma reduzida da equação da reta, que é o que a gente precisa agora. E aí, nessa expressão aqui, a gente tem que o nosso m está sendo menos 2 raiz de 2, e que o nosso n, lembram disso aqui? 6 raiz de 2. Então, se isso, m é o meu coeficiente angular e n é o meu coeficiente linear, para achar a equação que é perpendicular a essa, voltando para cá para o gráfico, eu estou mexendo com essa equação aqui, mas eu estou desejando saber quem é a inclinação dessa outra equação aqui. Então, o que é que eu faço? Eu volto aqui e digo que a equação da outra, eu vou chamar de M1, ela é igual a menos 1 sobre esse M que a gente está vendo aqui em cima. Então, isso vai ficar aqui, M1 é igual a menos 1 sobre, entre parênteses, menos 2 raiz de 2. Aqui tem que ser em colchete, porque já tem parênteses ali. Quando eu faço esse cálculo, isso aqui vai ficar simplificando inicialmente para 1 sobre 2 raiz de 2. E depois eu posso simplesmente racionalizar isso, né? Pegar a raiz de 2 em cima e embaixo. Então, isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Essa daqui é o coeficiente angular daquelas que a gente não tinha, que era a equação anterior, que era essa de cá. Aí, vamos isolar isso aqui para a gente ver se a gente consegue salvar alguma coisa. A gente tinha aqui que era ax mais by mais c igual a 0. Se eu for isolar isso da equação, vai ficar by é igual a menos ax menos c. Ax está certo, certo. E vai ficar menos b sobre, ou menos a sobre, y é igual a menos a sobre bx vezes x menos c, vou botar assim, mais, a parêntese, menos c sobre a.
essa seria o formato da reduzida da equação principal, que é a equação que a gente está querendo achar, que a gente está chamando aqui de reta t. Teria esse formato. Só que a gente já viu aqui que vai ficar raiz de 2 sobre 2 como coeficiente. Então, no lugar desse carinha que a gente está vendo aqui, menos a sobre b, teria que aparecer menos 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é igual a menos a sobre b. Mas ainda não tenho informação suficiente para isso, porque isso aqui é só uma relação. Uma das respostas seria chamar A de raiz de 2 e B de menos 2. Outra resposta seria chamar A de menos raiz de 2 e B de 2, porque aqui é só uma proporção, eu não tenho garantia nenhuma de que são esses valores, nem que são esses valores, porque eu poderia ter aqui múltiplos. Por exemplo, aqui poderia ser 2 raiz de 2 sobre 4, mas é só uma questão de simplificação. Mas vamos dizer que, vamos pegar uma resposta qualquer. Vamos querer a que diz que A é igual a raiz de 2 e B é igual a menos 2. Eu volto para a minha equaçãozinha aqui e eu teria aqui, ficaria raiz de 2x mais menos 2y mais c igual a 0. Então, eu teria parte já da minha equação da reta, que era essa equação que a gente está vendo aqui. Como eu não posso responder graficamente, eu estou tendo que responder algebricamente. Mas eu ainda não tenho essa informação aqui, se ela cruza esse ponto. Para eu achar essa localização, tem que fazer bem mais cálculo. Mas vamos voltar para cá. Vamos substituir aquele ponto que ele tem que pertence a essa reta, né? Se eu substituir esse ponto aqui qualquer, pode ser que eu localize a coordenada de C. Então, vou substituir o 2 raiz de 2 aqui. Então, vai ficar aqui raiz de 2 vezes o ponto 2, que é o x da gente, menos 2 vezes o 2 raiz de 2, que é a coordenada y da gente, mais c. Isso tem que dar 0, porque esse ponto pertence a essa reta. Então, vai ficar aqui 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 igual a c, mais c, que é igual a 0. Como a gente tem aqui que o primeiro dá negativo, o primeiro dá positivo e o segundo dá negativo com a mesma intensidade, eles se anulam, e aí eu descubro que c é igual a 0. E aí eu cheguei na equação da circunferência. A equação da circunferência é essa mesma que a gente está vendo aqui, só que no lugar de c, a gente já sabe agora que ele é 0. Então, é raiz de 2x menos 2y igual a 0. Pronto, nós temos a equação da circunferência. Agora a gente pode olhar para a equação da reta que está passando nas circunferências. Então, eu poderia agora isolar essa equação aqui e substituir na outra, né, que ele quer saber se ela está na 2. A equação da 2, ela está aqui em algum lugar. Onde é que está? Acho que é... Não. Escrevi ele em algum lugar aqui. Aqui. 3x ao quadrado mais 3y² menos 12. Então, deixa eu até botar aqui para levar lá para baixo, para não ficar voltando. Mais 3y² menos 12 igual a 0. Vou botar para lá. Então, pronto. Eu tenho que essa equação e essa reta. Eu vou ter que isolar e substituir nela. Lá em cima, para facilitar minha vida, eu acho que eu vou trabalhar com isolando y. Só preciso de uma. Então, para eu isolar y, eu vou passar esse 2y para o outro lado. Então, vai ficar aqui. Raiz de 2x é igual a 2y. Aqui, raiz de 2. Espero não ter errado conta, porque haja conta. 2 raiz de 2
Deixa eu voltar aqui em cima só para ter essa certeza. A gente chamou A de raiz de 2, tá certo? E B de menos 2. Então, é isso mesmo. Isolei. Y para mim vai ser x que multiplica raiz de 2 sobre 2. É isso aqui. Aí eu vou substituir isso na equação de cima. Então, eu tenho aqui 3x² mais 3 vezes... E quem é y? Y é x que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Certo? Menos 12 igual a 0. Aqui é só conta agora, né? Opa, tem um quadrado aqui. Nessa parte de cá tem um quadrado. Vou escrever corretamente. Aqui é 3 vezes isso tudo aqui é y, mas isso aqui está ao quadrado, que é o que a gente está vendo aqui. É 3y ao quadrado menos 12. Pronto. A segunda é a verdadeira. Desenvolvendo isso aqui vai ficar 3x², mas para desenvolver isso aqui vai ficar 3x vai ser elevado ao quadrado aqui, o 2, a raiz de 2 vai ser elevado ao quadrado, vai ficar o 2 aqui, né? E a parte de baixo vai ser elevado ao quadrado, vai ficar 4. Vou guardar essa informação aqui. Menos 12 igual a 0. Agora eu tenho aqui, isso é meio para mim, então vai ficar aqui 3x² somado com 3 sobre 2x² menos 12 igual a 0. Então, simplificando aqui, eu vou ter que fazer um mínimo, né? Então, para essa expressão poder ser somada, eu vou escrever isso aqui como 6 sobre 2. Então, 6 sobre 2 vai dar aqui 9, cadê? 9 sobre 2x² é igual a 12. Aí agora eu vou passar esse 9 meios para o lado de lá. Então, x² vai ficar igual a 12, que está multiplicando. Como vai ficar dividindo 9 meios, aí eu vou multiplicar invertendo, né? Então, vai ficar 2 nonos. Então, isso vai ficar 24 dividido por 9. De qualquer forma, a gente não precisa nem continuar muito a conta, né? Porque quando a gente chegou aqui e a gente percebeu que a coordenada de x são 2 pontos, isso aqui vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de 24 sobre 9. Eu não preciso nem calcular. O que é que a gente conclui aqui? Se eu tenho que x teve 2 raízes, significa que a reta, quando ela está cruzando esse carinha aqui, ela não está passando aqui tangente. Ela não está passando tangente, ela está passando secante. Por mais que seja pouco, como a gente pode ver aqui, mas ela está passando em 2 pontos, porque eu consegui localizar 2x. Então, tem o x do primeiro e o x do segundo. Para isso aqui ser verdadeiro, que ela fosse tangente também a segunda, quando eu fosse calcular isso aqui, quando eu chegasse nessa etapa aqui da conta, aqui só podia ter um x, porque é só uma coordenada de ponto que está intersectando ela. Deu para se situar nessa daí? Isso não é uma questão trivial não, tá? E nem uma questão que deve ser feita tão rápido quanto eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo... É muita conta. Aqui foi pego vários assuntos ao mesmo tempo e foi colocado de uma vez só para responder essa questão. Como é uma questão de VUF... Pois é. É mais realmente você revisar tudo que eu falei e ir pegando lá na teoria e vendo, mas como é que eu localizo aqui que essa reta ela é tangente? Aí, para saber se ela é tangente, ela só tem que ter um ponto em comum. E por aí vai. Vamos continuar aqui que tem mais ainda. Essa daqui a gente parou nessa. Essa de cá também deu falsa. Parece que essa questão vai ser toda falsa. Daí ele está pedindo aqui agora. Se D é a distância de y1 à reta S, raiz cúbica, raiz de 3, x menos y menos 9 raiz de 3. Então, a distância está entre 2 e 3.
Será? Bom, isso aqui precisa da expressão. Como é que é a expressão de distância entre dois pontos? Eu acho que é o módulo, não, é a equação da reta dividido pelo módulo, é o módulo dividido pela equação da reta. Distância de reta a ponto. Eu estou vendo como distância de reta a ponto porque a gente não vai ter uma definição para circunferência, é parte da teoria anterior, é isso aqui que a gente precisa. Pronto, é isso mesmo. É equação da reta dividido pelo módulo. Então, vamos ver lá. Então, ó, seja D a distância de y1 à reta. Como ele está aqui calculando a distância de y1, a gente sabe que o centro de y1, cadê aqui? Y1 foi a primeira, foi aquela que deu 3 zeros, é essa de cá. O centro dele está aqui num 3 e 0. Então, a gente vai pegar e calcular a distância da reta a esse centro, usando essa expressão que eu mostrei aqui. Eu vou escrever toda a equação da reta que me foi dado aqui. E vou substituir o ponto. Ó. Estabelecemos a equação, como ela é calculada. Eu tenho uma equação de uma reta e um ponto para verificar. Eu vou simplesmente substituir na equação da reta em cima, ela em módulo, e substituir o ponto que a gente está trabalhando, que é, esse caso aqui do exemplo, é o 3 menos 6. No caso da gente, é o 3, 0. Vamos para cá, por causa da gente. A expressão ficaria assim, mais ou menos. Vou colocar entre parênteses só para se situar, tá? Módulo da expressão da equação da reta, ele já está dando ali, que é raiz de 3x menos y menos 9 raiz de 3. Essa é a expressão que ele está dando para a gente. Vou fechar o módulo. Dividido aqui pela raiz de. Dentro dessa raiz, ele está pegando os coeficientes. Cadê? Mostra aqui. Ele está pegando aqui, ó. A expressão aqui da equação dessa reta é ax mais by mais c. Embaixo eu calculo aqui a norma. Tá vendo aqui embaixo? Eu vou pegar essa constante que está multiplicando x e essa constante que está multiplicando y e elevar ao quadrado aqui embaixo. Então, quem é a constante que está multiplicando y? Raiz de 3. Então, vai ficar aqui, ó. Raiz de 3. De parênteses não, né? Parênteses. Raiz de 3 ao quadrado, somado com a constante aqui, ó, que está multiplicando o y. Presta atenção aqui, cadê? É o by. Então, no caso da gente, a constante que está multiplicando o y é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que é o parênteses, que eu já estou usando parênteses dentro, para colchete aqui. E fecha a colchete. Essa é a nossa expressão. Só que nós temos um ponto para substituir na coordenada de x e y, que é o ponto de centro, que é o 3 zeros. Então, eu vou pegar essa mesma expressão e no lugar onde tinha o x e y na equação de cima, eu vou simplesmente escrever a coordenada 3 para x e 0 para y. Aí vamos calcular primeiro a parte de cima. A parte de cima está em módulo. Então, raiz de 3 vezes 3, 3, opa, 3 raiz de 3 do módulo, está aqui. Menos 0, né? Não vou colocar. Menos 9 raiz de 3. Guarda essa informação aqui, está em módulo. Aí. Tudo isso aqui já tem módulo, não vou precisar desse parênteses. Dividido por, vamos calcular aqui, raiz de 3 ao quadrado vai dar... Opa, eu esqueci uma coisa aqui na parte de cima. Esse aqui é um número que está ao quadrado, esse outro está ao quadrado, mas a expressão, ela é escrita dentro de uma raiz, por mais que ele não mostre aqui, ó, mas tem uma raiz cobrindo tudo isso. Eu vou corrigir já aqui. Quando eu escrever, eu boto no finalzinho elevado a meio. Então, a primeira parte ali deu raiz de 3 ao quadrado, que é o próprio 3, somado com menos 1 ao quadrado, que vai ser o próprio 1. Tudo isso aqui dentro de uma raiz, né, como eu mencionei. É 1
dividido por 2 aqui. Vamos continuar. D, aqui vai ficar 3 raiz de 3 menos 9 raiz de 3. Isso vai dar igual em módulo a menos 6 raiz de 3. Está aqui. Fecha um módulo. Dividido por... Aqui deu 4 elevado a meio, ou seja, raiz de 4, que é 2. E quando a gente calcula, agora a gente vai resolver o módulo. Como aqui deu negativo 6 raiz de 3, vai sair do módulo 6 raiz de 3. Então vai ficar 6 raiz de 3 dividido por 2. Quando calcula isso, 6 por 3 vai ficar 3 raiz de 3 a conta. Então a distância deu 3 raiz de 3. Aí agora a gente precisa interpretar, porque a gente não está fazendo distância para circunferência, está fazendo para ponto. E a distância que a gente fez aqui, deixa eu calcular aqui para vocês verem, deu... Opa, raiz de 0, não. Raiz de 3 vezes 3. A distância deu 5 ponto... Vamos dizer assim, 5,20. A distância deu 5,20. Só que isso é a distância que a reta tem do centro da circunferência. Ele não está pedindo a distância da reta para a circunferência, ele está pedindo da reta para o centro. Ele está pedindo a distância de D para a circunferência. Então, na menor das hipóteses, que a gente está assumindo, né, que é essa menor das hipóteses, a gente está assumindo uma perpendicularidade, ou seja, eu tenho uma reta passando, eu tenho o centro da circunferência, e eu estou imaginando que tem uma reta que é perpendicular ao centro, que está cortando essa reta. Então, essa distância está dando 5,20. Só que a circunferência está passando ali no meio. Eita, já terminou o tempo, né? Vocês têm aula agora. Deixa eu só encerrar essa explicação aqui e eu pauso para vocês. Aí, se vocês quiserem, outro dia a gente marca e eu revejo o restante que ficou. Então, como eu tenho que o raio dessa circunferência deu 3,0, que essa figura está aqui, ela tem raio 3, então minha distância não é 5,20, e sim 2,20, que é isso que ele está pedindo aqui. Ó, a distância está entre 2 e 3. Essa sim é verdadeira. Entenderam a jogada? A gente calculou a distância, mas a gente calculou a distância da reta para o centro. E a distância do centro da circunferência para a reta deu 5,20. Mas do centro até a borda mais externa da minha circunferência mede 3. Então a distância da borda para a reta dá 2,2, que é uma distância que realmente está entre 2 e 3, como está pedindo aqui a questão. Deu para entender essa daí? Como o foco era explicar a questão, eu estou assumindo que essas fórmulas que eu estou mostrando aqui, elas já foram vistas em sala de aula por vocês. Então, uma vez vista em sala de aula por vocês, aí a gente pode chamar elas a todo momento e utilizar elas. Tá bom? Se for o caso de precisar a gente continuar o resto dessa questão aqui, a gente adianta em outro momento. Tá bom? Boa tarde a todos aqueles que ficaram até o final. Andy Lee, Júlia, Eduarda, Thalita e Andréa. Até mais. Eu que agradeço. Mas pegaram pesado com vocês aí nessas questões para fazer em 2 horas. E a turma fica chiando com as questões que eu passo. Geralmente as questões que eu passo são mais simples. Pois é. Tchau, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Ah, detalhe. Então, já foi todo mundo.